TV nas ruas. Está no ar mais um programa TV nas ruas. TV nas ruas. Conhecimento e sabedoria. Está no ar TV nas ruas, transformando e evoluindo. Olá, eu sou a Yosha Avelar, uma cantriz, cantora e atriz, e eu estou aqui convidada pela TV nas ruas para falar um pouco sobre a escritora maravilhosa, palestrante, arquiteta, uma metamorfose ambulante, uma mulher extraordinária chamada Sheila Avelar. Vamos conhecer um pouquinho dela? TV nas ruas, transformando e evoluindo. Então, estamos aqui com ela, Sheila Avelar, e eu queria saber um pouquinho, Sheila, sobre você sobre você mesma. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu tenho a dizer que sou uma pessoa comum, como todas do planeta, com crenças provisórias, tentando acertar. Erro muito, imperfeita, mas eu sempre brinco com os meus amigos, porque eu estou sempre circulando no meio de arte, cultura, comunicação, que eu sou uma célebre anônima. Eu tento dar visibilidade, na verdade, para outros talentos, para outras pessoas. Minha história começa em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Eu nasci lá e lá, desde pequena, eu já me metia em eventos, já organizava eventos, já fazia projetos especiais, era envolvida com música, festivais, teatro, cultura, exposições de pintura. Então ali já estava se forjando a pessoa preocupada não só com a arte, mas também com os projetos sociais. Toda a conotação da minha vida é que eu acho que o meu objetivo é tentar promover a unidade na diversidade, que é uma coisa quase impossível, eu diria utópica, porque todos nós somos muito diferentes, né? Mas eu tento dirimir essas diferenças, porque eu aprendi a tratar as pessoas como iguais. Então, eu descubro talentos nas ruas, então tem tudo a ver, estar aqui falando na TV nas ruas, que não chegam até a mídia, mas que tem excelência naquilo que faz. Então, Sheila por Sheila pode ser isso. Alguém que tem crenças provisórias, que está interessado em aprender, tem alguma coisa a ensinar, mas não descarta nenhuma possibilidade de aprender. Que lindo! E você falou um pouco sobre o começo da sua trajetória, né, lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Eu queria saber um pouco mais sobre essa trajetória, como você veio parar aqui em São Paulo, como foi essa história toda, né? Então, eu dei aula lá, eu fiz arquitetura, sou graduada em matemática, dei aula de matemática, inglês, teatro, expressão corporal, artes plásticas. Então, tudo isso já faz parte da minha personalidade, né? Também passamos na ditadura por períodos muito duros, nos anos de chumbo. Meu pai era militante, ativista, então eu não vou falar sobre isso agora porque não faz parte da entrevista, mas faz parte da minha personalidade, onde foi forjada quem eu sou, da onde eu vim. Eu não posso deixar de falar da minha origem, do meu pai, da minha mãe, uma guerreira também. E até que chegou uma hora, depois de dar aulas e tal, eu falei, preciso mudar, preciso sair daqui. E fiquei pensando, para onde eu vou? E eu já tinha ido para Nova York para fazer cursos lá, mas não quis ficar. E aí alguma coisa que mexia comigo, essa coisa do barulho, da agitação, da adrenalina, de estar numa cidade que respira 24 horas, trabalho, que eu sou workaholic, aí eu escolhi São Paulo. E aqui eu comecei tudo de novo, já tinha escritório de arquitetura no Rio, era secretária especial de Parque e Jardins na prefeitura, dava aula, enfim, tinha uma carreira consolidada, né? Estava talvez na zona de conforto, e aí precisava mudar, mudei e vim aqui, comecei a trabalhar na Abril Cultural, como relações públicas, depois eu fui para o Pão de Açúcar, cheguei à supervisão de rádio e TV,
A gente gravava uma média de 200 comerciais por semana, passava 3, 5 dias sem dormir. E toda essa experiência de comunicação hoje faz parte da minha trajetória. Eu fui depois para a Gazeta Mercantil, fui diretora de projetos especiais de mídia eletrônica, fui diretora da TV Cultura. Hoje eu trabalho com projetos especiais. Aí um dia engravidei, a minha melhor produção foi a minha filha, que vocês não conhecem, mas faz parte do meu processo criativo, que depois eu vou falar sobre isso. Muito legal. E você falou um pouco para mim anteriormente sobre o jornalismo literário, né? O que é esse jornalismo literário? O que ele significa para você nessa trajetória? Enfim, explica um pouquinho para a gente o que significa isso. Então, essa é a parte, na verdade, que para mim é um divisor de águas, porque eu gostava de escrever e muita gente falava que eu escrevia bem. Eu nunca me preocupei com isso, mas como arquiteta e como também professora de matemática, tudo para mim tem que ter roteiro, tem que ter princípio, meio e fim. E eu achava que a minha escrita estava, de alguma forma, sem uma direção, sem um fio condutor, que eu precisava de algum tipo de técnica. E aí eu descobri o Guilherme Azevedo, do Jornalirismo, do portal Jornalirismo, que me convidou para escrever crônicas lá. Fiz vários cursos de especialização em jornalismo literário. E por que nós estamos, inclusive, gravando essa entrevista aqui, hoje? Porque todas as melhores matérias do portal Jornalirismo, o editor-chefe do jornalismo e criador do projeto, nos deu de presente uma surpresa num final de ano, há uns 5 anos atrás, a edição do livro de melhores reportagens, melhores matérias, melhores textos, foram compilados aqui, né? O mundo é mais bonito pelo olho da poesia. E teve um lançamento e tal. Uma dessas histórias que eu conto aqui foi a primeira história que eu fiz em jornalismo literário. Eu tinha recém mudado aqui para o Brooklyn, passava aqui em frente, ouvia uns sons assim fantásticos que achava que não combinava com o lugar, né? Por conta dos recortes que nós temos. Aí entrei, conheci o Jurandir, um índio que veio da Paraíba, de Cochichola, do interior da Paraíba. Achei a história interessante, pedi para entrevistá-lo, marquei, vim aqui. Enfim, deu uma matéria, essa matéria bombou na internet, foi parar lá no Rio até, para o filho do Tom Jobim, porque outras pessoas célebres, né, não como eu, mas célebres de verdade, vieram aqui e frequentaram aqui durante um tempo. Estamos aqui no CD Bar com o Jurandir, o dono do CD Bar, onde a Sheila Avelar frequenta e entrevistou inclusive o Jurandir, né, Jurandir? E eu queria saber como é que foi essa relação, como é que se deu? Bom, ela é uma pessoa muito agradável e a gente se deu muito bem aqui até agora. Só isso mesmo. E quando ela veio aqui entrevistar você, como foi? Ela chegou aqui, falou de repente com você, te chamou? Ela veio aí, combinou comigo e depois fez a entrevista. Sobre a minha vida, sobre o trabalho, sobre tudo. E como você se sentiu quando isso aconteceu? Eu me senti muito bem. Foi muito emocionante. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Jurandir. Então eu fiz questão de fazer essa entrevista aqui quando fui convidada pelo Carlinho, uma pessoa especial, um guerreiro, e eu tenho muita honra de estar dando essa entrevista justo na TV nas Ruas, que a rua é o meu material de trabalho. É lá que eu conheço pessoas incríveis, observando o seu comportamento, a forma como elas se conduzem na vida, sob estresse, sob tensão, sob alegria. Enfim, é a forma de você chegar no seu lugar. E por que eu estou falando do jornalismo literário e literatura? Porque é a minha cara, né? O Gay Talese, ele lançou um livro, é um escritor ensaísta americano,
que ele chamava de novo jornalismo, embora, quer dizer, as pessoas, os outros jornalistas chamavam de novo jornalismo, porque era uma proposta diferente. Por quê? O jornalista, anteriormente, ele estava preocupado de escrever no jornal e se preparando ali no exercício, na prática de escrever, se preparando para fazer um dia um grande romance, o livro da vida, né? O livro que ia bombar, que é o que todo mundo quer, né? Ser célebre, ser best-seller e tal. Porém, nessa transição, até inconscientemente, os novos jornalistas, eles estavam buscando outro caminho. Eles começaram a competir entre si, de ver quem escrevia melhor, e aí misturavam um pouco da reportagem com literatura. E sem saber, inconscientemente, eles criaram, e não sabiam que impacto isso ia gerar na sociedade, eles criaram esse novo jornalismo, né? Que o Tom Wolfe, que é autor de Fogueira das Vaidades, fala que o Gay Talese fazia um mural e colocava lá os tópicos do que ele escrevia. E segundo o Tom Wolfe, você tem quatro etapas, né? De escrever as cenas, quer dizer, quando você vai escrever sobre alguém ou sobre alguma coisa, descrever as cenas. É um roteiro, quer dizer, existe um roteiro também no jornalismo literário. Você descreve as cenas, depois você passa para os detalhes, né? Vai descrevendo os detalhes. E por fim, o que é o grande barato é que o personagem que você está entrevistando é ele que tem voz. Então você se coloca efetivamente na condição de observador privilegiado, sabe? De deixar que ele tenha o estrelato. Então aquilo era a minha cara, porque a minha vida inteira eu tenho talvez essa capacidade, além de todos os meus defeitos, uma capacidade interessante de identificar um talento numa determinada pessoa que talvez nem ela tenha percebido e estimular aquilo. E então o jornalismo literário veio ao encontro dessa minha ansiedade, talvez, de estimular as pessoas a dar o melhor delas. Mas aí eu já vou falar sobre isso quando se fala em excelência, quando se fala em verdade do artista. Então, para você, essa é a verdade do artista? É isso? Mais ou menos, porque assim, quando se fala em arte, tem-se a sensação de que você só pode falar do pintor, do escultor, do escritor, do cineasta, do dançarino, do palhaço, enfim, das várias manifestações artísticas, da música, né? Mas eu acho que arte é mais que isso, a vida é arte. E às vezes as pessoas confundem, que para mim, por exemplo, uma pessoa que tem excelência naquilo que faz, ou seja, ela faz o que ela gosta de fazer, não importa que seja uma atividade simples. Um gari, por exemplo. Às vezes eu saio para andar com meu cachorro 4, 5 horas da manhã, encontro um gari novinho, o cara dançando, varrendo, cantando. Aí eu pergunto, você gosta do que faz? Ele adoro. Ele falou, agora, nesse momento, eu estou fazendo isso, eu posso fazer outras coisas depois. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que naquele momento que você está exercendo uma atividade, você fazer com amor. E aí não é esse amor piegas, né? Porque eu estou com uma campanha aí, o Amor Sim, todo mundo deve pensar assim, ai, que bobinha, né? O amor sim, tudo é amor. Não, eu entendo que as pessoas estão num momento muito sério de dissensão, de falta de comunicação. Uma não está ouvindo a outra. Então, quando eu puxo a hashtag o Amor Sim, é para ela primeiro resgatar o amor por si mesmo. Então, descobrir o que ela quer fazer e conseguir sobreviver com dignidade com aquilo. Não é fácil, não é fácil, mas é prazeroso, porque aí não existe trabalho. O teu trabalho é o lazer, você se diverte trabalhando, né? Você encontra prazer nas pequenas coisas, mesmo às vezes tendo que virar à noite escrevendo um texto, pintando um quadro ou planejando um móvel, né? Porque eu sempre falo assim, por que o designer é mais importante que o marceneiro? Não é, porque um depende do outro, né? E os dois são artistas. E os dois são artistas. Então, por exemplo, por que um artesão é menos importante que o artista que está na galeria? A rua é a galeria. Por isso que é importantíssimo esse movimento dos pichadores, né? Que chama pichadores, mas que são grafiteiros,
que, se você prestar bem atenção, tem obras de arte ali de extrema sensibilidade que eles não encontraram, porque o talento ele vai emergir, é uma fonte. Você não vai conseguir colocar ele dentro de um quadrado, dentro de um armário. Ele vai sair explodindo para todo lado. Então, quando a arte toma conta dele, ele vai usar o espaço que ele tem, é o chão, a parede, o teto, o papel, a sacola de papel. As pessoas vão pegar o papel, o copinho de plástico, e dali pode sair uma escultura. Então, essa capacidade de se reinventar do artista é que eu considero o grande barato. Se você pegar o Mozart falando, o Mozart fala assim, eu não sei de onde vem. Eu sei que se eu estiver sentado tentando compor, não sai nada. Mas aí eu saio na rua, eu ouço o barulho do vento, eu sinto. Eu ouço o barulho das folhas, eu sinto o vento em mim e isso tira de mim alguma coisa que eu não sei de onde vem. E é disso que se trata. O Picasso sempre falava que a arte, quando ela for adquirir direito de cidade, ela deixa de ser arte, porque a arte não pode ser formatada. As pessoas têm uma intenção de recortar e colocar rótulos. Rótulos. Eu estou percebendo que você tem uma aversão a rótulos, né? A rótulos, recortes. O que você tem a dizer sobre isso? Isso, olha, daria, eu acho que uma série de 1 ano para falar sobre rótulos e recortes, até porque a gente está vivendo uma época de recortes. Ou seja, você tem um recorte de pertencimento a um determinado grupo. É um grupo de mulheres, é um grupo de ativistas, é um grupo de direita, um grupo de esquerda, um grupo de centro, um grupo de dançarinos, que eu acho interessante porque a gente precisa se fortalecer. Entretanto, não podemos nos esquecer que nós somos seres maiores do que os rótulos e os recortes. Nós podemos tudo, mas a gente se sujeita a esses recortes de ismos e fundamentalismos e acaba deixando de exercer sua verdadeira missão na vida, seguindo gurus, seguindo ídolos acadêmicos, falando textos dos outros em vez de falar os seus próprios textos. Por isso que eu gosto muito da poesia marginal, porque eles têm coragem de falar a sua realidade, que arte é isso, é retratar a sua realidade, é retratar o seu entorno. E se você não consegue atravessar uma pessoa com uma frase que você fala, ou com o seu exemplo, ou com um gesto, aí fica complicado. Desiste do que está fazendo e vai fazer outra coisa. Obrigada, Sheila. Muito obrigada. Obrigada, TV nas Ruas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e vamos que vamos. TV nas ruas. Está no ar mais um programa. TV nas ruas. TV nas ruas. Conhecimento e sabedoria. Está no ar. TV nas ruas. Transformando e evoluindo. TV nas ruas. Está no ar mais um programa. TV nas ruas. TV nas ruas. Conhecimento e sabedoria. Está no ar. TV nas ruas. Transformando e evoluindo.